Olá, amigos, boa noite. Que as bênçãos de Jesus possam envolver os nossos corações em muita paz, em muita harmonia. É uma alegria para o nosso coração podermos nos reencontrar, mesmo que virtualmente, para juntos percorrermos os caminhos de Paulo. Temos feito alguns encontros virtuais, falando acerca dessa caravana que acontecerá em junho de 2022, por meio da agência Elgbor Viagens e Turismo, onde visitaremos a Turquia e a Grécia. Essas lives que estão registradas em nosso canal, em uma playlist pelos caminhos de Paulo, vocês podem conferir as duas anteriores que nós já realizamos com o Guia de Turismo Istambul, Geraldo, que falamos a respeito de Tarso, de Antioquia, de Istambul e também da Capadócia. E hoje nós vamos finalizar esse nosso encontro falando a respeito de Éfeso, que a época de Paulo era uma cidade muito próspera, que contava com o famoso templo feito a Artemis, a deusa da caça, considerada uma das sete maravilhas do mundo. Ali também possuía uma sinagoga, como está descrito em Atos dos Apóstolos, em que tanto Paulo quanto Apolo, João pregaram, e lá residiu João e Maria, a mãe de Jesus. Quando Paulo passa por Éfeso em sua segunda viagem de retorno para Jerusalém, e por ocasião da sua terceira viagem, ele permanece em Éfeso durante 3 anos, ensinando primeiramente na sinagoga, depois na escola de Tirano, onde ele realiza um trabalho extraordinário, levando a mensagem do Evangelho de Jesus a muitos corações. Segundo os registros bíblicos, ele escreveu uma carta endereçada aos Efésios, direcionando os passos daquele povo para os cristãos, os seguidores da primeira hora, dando direcionamentos muito presentes, que ainda se encontram também atuais para nós que somos os cristãos, que seguimos o Evangelho de Jesus e temos como base e roteiro as boas novas que ele nos deixou. E hoje, na nossa live, no nosso encontro, nós vamos contar com a participação da Rosana Sancrica e também do Geraldo, o guia de Istambul, para nós podermos conversar. Então vamos convidar nossa querida Rosana para estar conosco neste encontro e podermos dar a abertura oficial ao nosso encontro virtual dessa noite. Boa noite, Rosana. Oi, Wellerson, boa noite a todos, tudo bem com vocês? Tudo bem com você? Tá bem, graças a Deus, muito bem. Hoje Feliz nós por mais uma estamos. live, né? Sim, estamos muito felizes e muito expectativos também, por causa que hoje vamos falar de Éfeso, essa cidade tão importante, né, Sim, Rosana? maravilhoso, um lugar assim espetacular, cheio de Nossa, aprendizado e perfeitas condições, né, de conservação também, muito bem conservado. que beleza. As pessoas que estão conosco acompanhando o nosso encontro virtual, se tiverem interesse em participar conosco da caravana, basta escrever aí no chat ao vivo, que a equipe da Yogibor estará à disposição para responder aos questionamentos, não é, Rosana? Isso mesmo. Vocês podem deixar aí o seu pedido ou nos mandar por e-mail, né? Vai aparecer ali o e-mail com o telefone, o WhatsApp. Então, fiquem à vontade para nos contatar pelo meio que acharem mais adequado. E se alguém tiver dúvidas, podemos marcar uma conversa para tirar dúvidas, falar do roteiro, parte de pagamento. Estamos à disposição. A Rosana, ela é muito dedicada naquilo que faz, meus queridos internautas. Ela passou toda a madrugada preparando um vídeo para nós, falando sobre Éfeso, e eu tenho certeza que também vai nos encantar como todos os outros. Nós queríamos assistir, Rosana, esse vídeo. Vou me remover aqui.
Assistindo o vídeo, parece que a gente se transporta para lá, né, Rosana? É verdade, é verdade. E imagina, né, como seria, na última cena, aparece assim de fundo, né, e você vê que hoje tem grama, mas antigamente o mar chegava até lá, né? Então, aquele lugar devia ser uma grandiosidade, assim, sem palavras, né? Um centro realmente. Eu amo Éfeso, acho que dá para aprender muito, ter muita noção, ter coisas assim que estão aparecendo no vídeo, os banhos, né? Toda a parte de higiene, enfim, povo muito avançado. Que beleza. Nós vamos ter a oportunidade de visitar essa terra tão marcante para o cristianismo, né, Rosana? Verdade. Vamos convidar o Geraldo, nosso guia, que com certeza vai Vamos. acrescentar muito sobre Éfeso para todos nós. Vamos aguardá-lo na nossa sala virtual. Boa noite, Geraldo. Boa noite, Emerson. Boa noite, Rosana. Como Tudo bem, estão? Tudo Geraldo? bem? Graças Muito a Deus, muito obrigado. bem. Graças a Deus, também nós estamos bem e muito feliz também por estar com vocês mais uma vez e para falar também de Éfeso. É uma pena é uma pena que seja a última live sobre a Turquia, não é, Geraldo? Vamos nos despedir e encontrar só em junho de Vamos nos 2022. despedir, mas essas lives já nos deu a chance de nos conhecer. Tomara que possamos continuar tendo também esse trabalho, esses projetos, e para explicar também como essas riquezas dessas terras tão marcantes sobre o cristianismo. Você queria falar alguma coisa, Rosana? Eu te cortei, desculpa. Não, agradecer, né, a ele toda a predisposição de estar conosco, né, e nos contar o passo a passo do roteiro, foi maravilhoso, eu tenho certeza que hoje com Éfeso você vai fechar com a chave de ouro, né? Também porque eu acho que é um lugar onde os guias se realizam, né? Em termos Exatamente, de explicações. Éfeso já é onde os guias, em geral, fazem o show, porque é como se fosse sobremesa do roteiro também, a cidade de Éfeso. Então, hoje vamos conhecer a Éfeso. Eu queria que a gente começasse, Geraldo, você contando um pouquinho da história de Éfeso, né? Da cidade em si. Éfeso é uma das cidades mais antigas que temos aqui nessa região, na verdade, no nosso país. E temos muitos encontros pré-históricos também da era de paleolítica, da era de neolítica em geral, como em todos os lugares, mas principalmente em Éfeso, porque era uma cidade rica por águas potáveis, por isso já temos como muitos encontros da pré-história, especialmente. E depois, a partir do século XI, outra vez antes de Cristo, devido às secas que aconteceram ali na Grécia, os gregos fazendo as consultas no templo para os oráculos sobre aonde ir, onde fundar uma cidade, eles então atravessaram por Mar Egeu e eles então estabeleceram a primeira cidade, mas adotando o nome de uma deusa hitita, porque quando chegaram os gregos na região Anatólia, moravam os hititas, que eles veneravam então a deusa de Apácia, que então por isso os gregos que adotaram essa deusa também chamaram a cidade que posteriormente fundaram de Apácia. Por isso a palavra virou posteriormente em Efésia, ou em Éfeso, na verdade vem como do nome de uma deusa, que os gregos escolheram o melhor lugar possível também para estabelecer uma cidade, como que a Rosana já viu várias vezes, o Mar Egeu, que estava na frente da cidade. Quer dizer que a cidade tinha como um acesso marítimo também, que os barcos tinham como se aproximar para a cidade, então direto. Por isso, a cidade cresceu muito, mas no século VII, antes de Cristo, a cidade de Éfeso foi invadida por lídios, que eles tinham também, os lídios tinham a capital Sardes, que foi uma das 7 igrejas também, que era uma cidade bem, então, economicamente importante, que invadiram eles, a cidade de Éfeso,
e depois dos lídios, chegaram os persas também. A cidade foi invadida pelos persas. Só que a presença dos persas na cidade de Éfeso incomodou a Alexandre Grande. Alexandre Grande tinha nada a ver com gregos, mas ele, como tinha estudado com filósofos gregos, sempre teve ele uma alma grego que se incomodou da presença dos persas ali. Por isso ele veio para a Anatólia para terminar a invasão dos persas, acabou a invasão e deixou também como os dois generais dele, Lisímacos, ali nesse local, e ele continuou em direção à Babilônia. Mas na época de Lisímacos, que foi um dos generais de Alexandre, então a cidade já estava perdendo a proximidade para o mar Egeu por causa dos aliviões dos rios, que eles colocavam todas as pedras, aliviões ali na frente da cidade. Por isso a cidade ficava meio afastada do mar Egeu. Por isso a cidade foi refundada no século II antes de Cristo, no século II antes de Cristo, num outro lugar onde a gente conhece hoje em dia a cidade de Éfeso. E no primeiro século essa cidade fundada ali novamente já foi tomada por romanos, por isso já se virou em uma cidade totalmente romana. Por isso temos muitos monumentos ali também da época bizantina. E na hora quando chegaram os turcos otomanos ali nos anos como 1300, abandonaram a região de Éfeso e eles então estabeleceram um povoado do lado de Éfeso chamado atualmente de Selçuk. Provavelmente, como vocês também, vamos passar por Selçuk. E então os turcos não chamam a Éfeso de Éfeso, senão chamam de Selçuk por causa do povoado que existe ali fundado por otomanos, que é o centro residencial de Éfeso atualmente. Para nós, os cristãos, Geraldo, Éfeso é muito importante, porque Paulo realizou um trabalho grandioso por lá, e também João e Maria viveram ali naquela região, né? Logo depois da crucificação de Jesus, João levou Maria para essa região, e ao que se sabe, os dois faleceram em Éfeso. Você poderia nos falar um pouquinho a respeito da casa de Maria? É verdade que essa casa foi descoberta a partir de visões de uma freira católica alemã, Ana Catarina Emmerich? Emmerich Catarina, claro. Segundo o que nós sabemos dos Atos de Apóstolos, antes que fosse crucificado, Jesus confiou em São João, dizendo: aqui está tua mãe, né? Falando sobre a Maria. E confiou em Maria também sobre ele, falando também: aqui está teu filho, para que ele levasse ela para lugares mais seguros. E naquela época, Éfeso era considerada uma das como 4, 5 cidades maiores e também bem como populadas da época, junto com Roma, Jerusalém, Antioquia de Síria, que é a que nós vamos visitar também, é a Antioquia de Orontes, e também Éfeso. Por isso, eles chegaram para Éfeso, se instalaram no centro de Éfeso, que é a cidade que nós vamos conhecer, só que naquela cidade de Éfeso, naquela época, havia como uma rivalidade também entre principalmente os residentes da cidade. Por isso, o ambiente, na hora quando chegou a Virgem Maria, se considerou, ou deve estar considerado como preocupante. Por isso, São João fez como uma casa numa montanha, como fora da cidade de Éfeso, que era impossível para chegar naquela época, então pelo bosque, pela altura da montanha. Além disso, ninguém podia atravessar para ir para outro lugar, saindo para fora das muralhas. Então, ficar dentro das muralhas como que era mais seguro. Então, ele, de qualquer jeito, fez uma casa acima da montanha, e a Maria mudou por aquela casa. Segundo o que nós sabemos, ela passou seus últimos momentos ali naquela casa. Mas como que continuavam perseguições naquela época, então todos os templos, ou como então os templos principalmente pagãos, né, se viraram como em umas sinagogas, em umas igrejas posteriormente. E devido à localização da casa a casa da Maria, fica com tempo em ruínas, porque ali acontece um terremoto que estava na montanha por causa da derrube, ou como das chuvas, fica em ruínas e desaparece, na verdade, essa casa.
E, posteriormente, quando o imperador Constantino se converte em cristão, ele manda refazer ou reconstruir todos os templos, então, antigos, mas em forma de uma igreja. Naturalmente, então, a Casa de Maria, que então tinha ficado em ruínas, foi reconstruída em forma de uma igreja, então, nos anos como 400 depois de Cristo. E, então, os cristãos daquela época, daquela região, continuaram celebrando, então, o culto ali, nessa igreja. Mas, muitas vezes, as pessoas tinham esquecido da presença da Maria. Eles não sabiam que fosse aquele lugar exatamente a Casa de Maria, até que chegasse uma carta, devido a uma visão de uma mulher, então, de uma monja, talvez, em Mary Caterina, descrevendo todos os detalhes, então, da visão dela sobre a localização da casa, onde ficava a casa, em que altitude estava a casa, e dirigiu, então, essa carta para a Igreja de Policarpo em Esmirna, porque depois de Istambul e Antioquia, a terceira, então, como mais católica cidade do nosso país é Izmir, que fica perto de Éfeso. Ali temos muitas igrejas católicas e de outras igrejas. Então, essa carta chegou para a igreja de São Policarpo e eles, na verdade, estavam já na procura do lugar da Casa da Maria, porque todo mundo sabia que ela tinha estado ali em Éfeso e tinha morado, só que não sabiam exatamente em que lugar, em que parte de Éfeso, que eles estavam procurando, em geral, a Casa de Maria, a uns como 20 quilômetros de Éfeso, tem um povoado cristão ali, grego, que eles pensavam que haja morado a Maria ali, nessa aldeia chamada de Xiringe. De repente, como receberam essa carta de Alemanha, que mudou totalmente, então, já o endereço, digamos, a direção da procura, por isso, então, começaram a fazer a procura segundo a descrição dela, que ela mencionava de um poço de água dentro de casa. Ela falava também, a carta mencionava de uma cisterna, então, como uma reserva de água a uns como 20 metros da casa e da altitude e tal. Então, eles fizeram exatamente as pesquisas, então, já as escavações ali, com o permisso também como do governo daquela época. De repente, então, acharam as pedras, as madeiras, os cimentos, principalmente datando para a época de Maria, e acharam o poço de água dentro da casa, porque ali antigamente havia um templo pagão, onde os pagãos matavam os animais. Acima desse poço, então, foi feita essa casa, acharam aquele poço, e também aquela cisterna, aquela reserva de água, como que duas, especialmente, provas tão como marcantes dessa pesquisa ou como da procura, deram como a maior ideia sobre a originalidade dessa casa, sobre a Maria. Então, que essa pesquisa foi ouvida, então, por Vaticano, principalmente, que financiaram também a construção da estrada, porque naquela época nem tinha a estrada, que todo mundo subia lá de burro, e porque era bosque. Então, já foi feita aquela estrada que nós hoje em dia utilizamos para subir até a Casa de Maria, porque fica, então, e, uma aliás, montanha. É maravilhosa a vista, né? Exatamente. É uma subindo, subida, a vista assim, maravilhosa do mar Egeu, das muralhas de Éfeso, então, toda a paisagem. Os bosques, tudo, o entorno todo, um conjunto. Exatamente. No princípio, então, por Vaticano também, como essa casa, no princípio, foi meio ignorada também, mas posteriormente, como que continuaram fazendo as escavações e as leituras, especialmente dos então, relatos bíblicos, dos registros arqueológicos, e então a casa, a igreja, foi confirmada como um centro de peregrinação, que nós também visitamos, então, como esse santuário dedicado para Maria, a casa de Virgem Maria. Então, junto com turistas também entram muitos muçulmanos, também ali vem muitos muçulmanos, só que, como eu tinha falado também na live anterior, o Jesus é um profeta para os muçulmanos. E a mãe de um profeta é a Maria.
e a Maria é o nome mais mencionado na Bíblia. Naturalmente, os muçulmanos, então, já transmitem uma importância super grande para Maria, para o culto de Maria, só que os muçulmanos não entram dentro de casa por causa dos íconos. Ali estão a estátua, que estão as imagens, que os muçulmanos, em geral, não podem orar nos lugares onde hajam os íconos ou como as imagens. Por isso, eles entram para casa só para vê-la por dentro, e depois, na saída, eles se sentam num grau ali, numa escada, para fazer uma oração também para Maria. Então, é um lugar onde, além disso, valorizar também essa convivência, ou como este encontro das religiões, também como exatamente de duas religiões, praticando o culto de Jesus e também a Maria, mas de diferentes aspectos, que nós vamos visitar também a casa de Maria, tem certeza. Nossa, você descrevendo, realmente a gente consegue visualizar o local e a proposta, né, dessa viagem, que é poder realmente conhecer os caminhos do cristianismo, especialmente os caminhos de Paulo, porque Paulo esteve em Éfeso, com certeza encontrou com Maria, com certeza encontrou com João. E o mais interessante que você disse aí, Geraldo, é a respeito da ciência comprovando, né, tantas questões. Albert Einstein, ele dizia que a ciência sem a religião, ela é manca, e a religião sem a ciência é cega. Então é necessário que ali realmente, né, a proposta da ciência com a religião, para que dê assim, condições de nós podermos prosseguir. Queria perguntar se lá na casa de Maria a gente vai ter um tempinho, né, para também orarmos, se a Vanessa e o Luiz Henrique podem cantar ali para nós, nos envolvendo em muita paz, né? Exatamente, porque em cada lugar, em cada visita, vamos ter um momento para realizar a nossa visita cultural e histórica. Depois, vamos deixar também o grupo, então, livre para que possa aproveitar exatamente como o ar, ou como a essência do lugar. Por isso, ali, primeiro vamos entrar todos juntos e vamos fazer a nossa visita, e também eu vou mostrar onde ficará também a fonte torneira de água bendita, por exemplo, que temos uma torneira de água bendita, de água potável, e ali também temos o muro dos desejos também, que um dia antes vou avisar para o pessoal, para que já quem queira fazer um desejo, por exemplo, pode anotar num papelzinho para pendurar ali naquele muro dos desejos, está cheio dos desejos, então um muro completo cheio de papéis, e vamos deixar, claro, vocês livres ali para que possam aproveitar esse lugar, cantar. Então, eu voltar a entrar para casa, a ficar dentro, também ali, por exemplo, se haver alguma pessoa que queira dedicar momento exatamente no silêncio, e para aproveitar o ambiente tão silencioso da Virgem Maria, claro que vocês vão ter tempo para visitá-la sozinhos também. Juntamente ali na casa de Maria viveu também João, né? Foi ele quem cuidou dela, que esteve ao lado dela. E ali em Éfeso, segundo dados históricos, né, João faleceu com mais de 100 anos, e dizem que ele era levado pelos seus discípulos à igreja, né? E quando ele abria a sua boca, ele recordava Jesus dizendo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ali em Éfeso nós também vamos visitar a Basílica de São João, que segundo também tradições históricas foi onde foi sepultado, né, Geraldo? Essa basílica ela foi construída depois, né? Não é da época de João. Não, depois. Além da visita nossa na cidade antiga de Éfeso, onde vamos conhecer vários lugares, e também a casa de Maria, claro que vamos ter que visitar a tumba, ou como mausoléu de São João, porque foi outro personagem tão importante do crescimento do cristianismo, que haja morado ali em próprio Éfeso, que ele montou também como uma escola bíblica, na verdade, da ensina especialmente da Bíblia ali em Éfeso, só que os trabalhos dele, como os trabalhos de Paulo, não foram bem vistos, porque o ambiente naquela época, e muitas vezes a ensina de estes personagens ali ensinando
então já exatamente o significado do Deus verdadeiro, não como deuses feitos ou como inventados ali mitologicamente ou como na mente das pessoas. Naturalmente, então já os trabalhos dele incomodaram muitas pessoas, principalmente os vendedores das estátuas de diferentes deuses mitológicos ou das deusas mitológicas, principalmente da Ártemisa, que vamos mencionar de Ártemisa também. Então, por isso, São João, pela ordem do imperador Domiciano, foi exiliado, então, para Patmos, para a ilha de Patmos. Então, quando foi sido exiliado, ele já era muito grande de idade, e ele ficou também bastante tempo ali na caverna, que hoje em dia ali em Patmos, visita-se também na caverna exatamente a Gruta de São João, que até vê-se ali uma pedra em forma de uma cadeira, para que ele tenha do lado para se levantar e para sentar, não? Porque era tão grande ali, nem para podia levantar e sentar-se novamente. Então, mas posteriormente ele foi sido liberado e ele retornou para Éfeso, e ele também morou um determinado tempo ali na cidade de Éfeso, e ele faleceu na cidade de Éfeso. Por isso, ele foi, então, enterrado na colina, na verdade, onde foi sido fundada a cidade de Éfeso pela primeira vez, e enterraram ali, do lado de uma pequena igreja também, que hoje em dia funciona como uma mesquita, Isabel chama-se esta mesquita, e na colina ele foi enterrado, e posteriormente, na época de Justiniano, então na época da construção, principalmente de Santa Sofia em Istambul, quer dizer, nos anos como 500 depois de Cristo, foi feita uma grande igreja, então, como uma grande basílica dedicada para São João, e então já ficando, ou como deixando na parte central dessa basílica, a tumba de São João. Por isso, temos então as ruínas de uma grande igreja, de uma grande basílica, ali para visitar, e também dentro de essa basílica está a tumba, então na parte de altar, principalmente dessa basílica, está a tumba de São João também, temos ali para visitar. O livro Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, Geraldo, ele nos cita no capítulo 19 que Paulo, quando esteve em Éfeso, ele pôde converter muitas pessoas de que não eram deuses as imagens feitas por mãos humanas, e chegando a despertar inclusive a fúria de uma multidão que adorava a deusa Diana de Éfeso, ou também chamada Artemisa ou Artemis, que encheram o anfiteatro para protestar contra Paulo. Dizem que ele queria, inclusive, ir lá enfrentar a multidão, e foram os seguidores, né, que não deixaram que ele pudesse ir. Nós queríamos que você falasse um pouquinho sobre esse templo, inclusive há ruínas dele, né, em Éfeso, nós vamos visitar. Queria saber sobre a importância desse templo para o povo daquela época, e também a importância, né, da implantação da igreja de Éfeso por Paulo e João na divulgação do cristianismo. Então, Paulo, quando chegou para Éfeso pela primeira vez, ele encontrou, igual como outras cidades gregas e romanas, uma prática bem forte de uma mitologia grega, principalmente. Então, todas as cidades tinham como esses deuses feitos, então chamado de Artemisa, ou como chamado de Apolo, ou como de outros nomes, só que a presença, ou como a prática de estes deuses na cidade de Éfeso, principalmente, lhes complicaram muito os trabalhos, porque as pessoas, na verdade, estavam super, no princípio, afastados do Deus verdadeiro, do Evangelho, do Jesus, que estavam super metidos na prática de essa mitologia grega em geral. Então, entre todos os deuses e também as deusas, havia uma grande importância da prática da Artemisa. Posteriormente seria chamada por romanos de Diana, mas
como Artemisa para os gregos, por causa de que esta deusa era a deusa protetora da cidade. Então, as pessoas, os residentes da Éfeso, tinham grande medo se perdessem, então, como a crença na deusa Artemisa, a cidade toda perderia a proteção da deusa, que teriam problemas de fumaças, enfermidades, ou como doenças, ou como de secas, principalmente, que tinham o medo das secas. Por isso, a cidade de Éfeso foi onde esteve também Paulo fazendo os trabalhos, que ele convenceu muitas pessoas, ele evangelizou, porque Paulo, principalmente, entre todos os personagens do cristianismo que nós já estudamos, então, na nossa carreira de guia, o que eu gosto mais, porque era muito talento, era muito capaz para falar e para convencer as pessoas de diferentes culturas, porque ele sabia muito bem a cultura da pessoa que ele queria convencer. Então, já fazendo uma parte, um lado como da cultura judeu, e uma parte da cultura romana e uma parte da cultura grega, ele era muito profissional para convencer, que ele convenceu muitas pessoas. Mas, cada vez que ele convenceu, muitos residentes de Éfeso, naturalmente, ele foi mal visto, principalmente os vendedores da estátua de Artemisa, reclamaram dele para governador da época, por isso ele foi julgado ali no anfiteatro de Éfeso, que é um dos maiores anfiteatros, que tenha 24 mil pessoas de capacidade. Imagina um anfiteatro cheio das pessoas, gritando todos, Artemisa grande, Artemisa grande, e Paulo ali estando, então, julgado no anfiteatro, que foi condenado na prisão. Na verdade, ele queriam matá-lo, queriam matar, mas não puderam matar a Paulo ali, porque ele era romano. Na verdade, tinha ele o direito a fazer toda a propaganda que ele queria, porque ele era romano. Só que ele foi, então, condenado na prisão, que mandaram ele numa prisão, que até ali no anfiteatro vê-se desde longe. Eu vou mostrar para vocês o morro onde ele ficou, então, como prisioneiro ali na colina. Só que quando eles perceberam que ele era romano, que tinha direito a todo, liberaram, mas pediram a Paulo, dizendo a ele que fosse uma noite, sem avisar para ninguém, no modo silencioso, para que saísse da cidade. Mas ele rejeitou disso, porque ele não tinha cometido nenhum tipo de erro, nem numa crime. Por isso, ele entrou mais uma vez na cidade, permaneceu bastante tempo e depois continuou fazendo os trabalhos dele nas outras cidades. Então, o que complicou para ele exatamente esse trabalho da evangelização ali na cidade de Éfeso foi o próprio culto de Artemisa, porque Artemisa era a deusa protetora. A como uns 3 quilômetros do centro de Éfeso estava o templo também de Artemisa, feito pela ordem de uns dois imperadores do Império Lídio, ali no século VII antes de Cristo. Era um prédio enorme, então, que tinha como 127 colunas, então, como de uma forma frontal, adornado também na fachada especialmente. Então, a Artemisa, como que era importante, segundo, então, a importância dessa deusa, foi feito este templo de Artemisa, que posteriormente, então, como na época romana, esse templo, que se considerava como uma das 7 maravilhas do mundo, fica em ruínas devido a uma fumaça, então, devido a um incêndio, fica em ruínas, que hoje em dia temos uma praça para mostrar para nossos grupos. É uma praça de uma coluna só. Imagina, com uma coluna só, a gente já percebe quanto grande era, como grande era, que tamanho tinha, então, o templo de Artemisa, mas no final ficou em ruínas. E hoje em dia também já temos como visitar pelo menos a praça onde estava o templo de Artemisa. Eu acho que tinha uma... Desculpa, Wellington. Eu acho que tinha duas coisas, né, aí.
a parte dos negócios, né, que era importantíssimo, os comerciantes eram um setor muito forte na época, né, e a parte cultural, tanto até hoje em dia, na cultura árabe, na cultura judaica, muitas vezes você segue porque você aprendeu isso desde pequeno. O catolicismo também era assim. Eu lembro da minha mãe quando ela falava assim: a minha mãe me ensinou assim. Então, não interessa se eu venho te trazer uma outra verdade, porque minha mãe me ensinou assim. E isso era como se cegasse o entendimento das pessoas, né? O medo da reação das famílias, que até hoje existe, né? Na divulgação do evangelho, e o medo à rejeição do restante do povo, porque a pessoa era totalmente discriminada. Então, a gente precisa pensar que para aceitar o evangelho a pessoa era valente, né? Corajosa. E difícil, para quem estava pregando, bem difícil, devido à situação. O exemplo de Paulo é maravilhoso, né? De poder prosseguir, né, em frente, né? Atingir o alvo, como ele mesmo diz, né? Porque realmente, naquela época, fazer uma divulgação aos gentios, aqueles que ainda não acreditavam, né, no Deus único, realmente era um trabalho de galhardia que somente um missionário, né, como Paulo foi, poderia realizar. Imagina ficar 3 anos em Éfeso tentando fazer esse trabalho e os frutos, né, que pôde dar. Aí, segundo você mesmo disse, né, Geraldo, que hoje a cidade de Esmirna é uma das cidades que tem maior número de cristãos na Turquia, né? Isso é muito bonito. Mas além desses lugares que nós já citamos, tão importantes, né, que nós vamos visitar, pelo vídeo que a Rosana nos mostrou, tem tantos outros lugares a serem também conhecidos. Eu queria que você falasse um pouquinho desses lugares para poder instigar aí nos nossos internautas a vontade de ir conosco, né, participar dessa viagem. Você que está aí nos assistindo, se quiser saber detalhes sobre a viagem, o nosso roteiro, os valores, as formas de pagamento, basta se manifestar aí no chat ao vivo, que a equipe da Ilgibô estará à disposição para atender e responder a todos vocês. Então vamos saber mais um pouquinho sobre Éfeso, o que mais tem para a gente ver lá em Éfeso, Geraldo? Então, Éfeso como que era uma cidade que fez como a capital para o Império Romano. Na verdade, foi a capital de Ásia Menor, até que Istambul fosse avisada como a segunda capital do Império Romano. A capital de uma região era Éfeso, que era a capital de Ásia Menor. Aquela região era chamada de Ásia Menor, por isso a cidade de Éfeso se mereceu a ser uma cidade visitada várias vezes por diferentes e vários imperadores romanos, e também se mereceu a ser uma cidade super bem edificada imperialmente. Por isso, era uma cidade marítima, estratégica, amuralhada, que se preocupava muito da defesa da cidade, e a cidade tinha 2 entradas, uma entrada alta, terrestre, e a outra entrada baixa, marítima, para quem queria entrar na cidade do lado do mar, e para quem queria entrar na cidade do lado, então, quer dizer, da terra. E nós vamos entrar da porta terrestre, da porta da alta, para que irmos, então, já em direção à saída, mas descendo. Quer dizer, vamos ir facilitando a nossa visita ali também, porque imagina, é uma grande cidade antiga, e no verão faz muito calor, então já procuramos nós também como guias um jeito para facilitar a visita para nossos grupos. Por isso vamos entrar num lado para sairmos do lado que será mais fácil para sairmos. E na hora quando entramos, vocês vão ver os banhos romanos, que vocês vão ver vários banhos romanos, que principalmente banhos eram lugares da limpeza, sim, para tomar os banhos, mas na verdade a maioria dos banhos romanos em Éfeso e em outras cidades romanas funcionaram como um centro de saúde também, porque na hora quando queriam entrar os vendedores, principalmente de diferentes nacionalidades, para vender a mercadoria na cidade de Éfeso, passavam por um controle de, então, saúde,
dos médicos ali no banho romano, se tivessem uma doença, um problema de pele principalmente, tipo leproso, como uma doença não reconhecida por Éfeso, não permitiam entrar eles e mandavam embora. Mas se não tivesse nenhum tipo de problema de saúde, eles tinham direito a entrar na cidade para ficar e para vender as mercadorias nas praças centrais, chamadas de ágoras, que vocês vão ver duas ágoras, que essas duas ágoras, que eram antigos mercados, na verdade, foram visitados por Paulo, porque Paulo dirigiu exatamente as palavras evangelização nessas praças centrais, chamadas de ágoras, para que os vendedores de diferentes nacionalidades tivessem chance de ouvir o evangelho do Deus, que ele falava muito curioso, ele falava muito interessante para eles, porque falava de um outro quase mundo, de uma outra cultura, e a palavra do Deus via essas nacionalidades que ouviram a palavra do Paulo, principalmente, levaram, né, para terras deles. Por isso, na mesma hora, foram evangelizados muitos lugares via esses comerciantes que tiveram o contato com Paulo. Por isso, vamos ver uma praça, o mercado. Vamos ver também como a parte administrativa, onde estava o grande, também como santuário no templo. O santuário como uma sala onde eles guardavam a estátua de Artemisa. Posteriormente, ali os arqueólogos até encontraram a famosa estátua de Artemisa, está no museu de aquele povoado de Selçuk. E vamos ver também como as praças dedicadas para diferentes imperadores, como Domiciano, a praça de Domiciano. Vamos ver muitas fontes com torneiras, com águas, porque a cidade era uma cidade bem infraestruturada, precisavam de água, porque no verão ali fazia muito calor, e vamos ver uma cidade super coberta, as ruas principalmente de mármore, porque nos redores de Éfeso temos mármore, a cidade toda está revestida de mármore. Todas as ruínas, as ruas estão totalmente revestidas de mármore. Vamos ver ali também o templo de Trajano e vamos ver o templo de Adriano. Na verdade, falamos do templo, mas não vamos ver um templo. Ali vamos ver os prédios como banhos romanos ou como os palácios. Mas como que os imperadores romanos se endeusaram? Então, eles, cada vez que mandaram fazer um prédio, chamaram o prédio do templo. Então, eles se sentiam como deuses. E por isso os deuses, como que tem templo, por isso chamaram aquele lugar como Templo de Trajano. Vamos ver as casas, estão descendo também para baixo, as casas dos intelectuais, dos aristócratas, e também como dos generais, dos imperadores. E vamos chegar também como para o Templo de Adriano, principalmente, onde visitaremos os banheiros públicos, como os banheiros públicos, a forma latrina, era o lugar para fazer a política, para vender a mercadoria, para comprar joias. Imagina, então, as pessoas naquela época fazendo as suas necessidades, sentados vários homens, um do lado da outra. Então, quando eu falo dos... E as mulheres? As mulheres, na época romana, não existia como país, como cidadã. Infelizmente, todas as cidades eram para os homens. Então, ali vamos ver também a biblioteca, uma das 3 bibliotecas mais conhecidas, então, da história da humanidade, junto com de Alexandria, a biblioteca de Pérgamo, e a outra, a terceira, era a biblioteca de Éfeso, que tinha como 150.000 livros, maioria de papiro e também de pergaminho. Então, ali vamos ver também como um acesso para uma outra ágora também, para quem viesse para a cidade do lado do mar. Então, ele, para que ficasse ali vendendo, fazendo comércio, e foi-se embora. E depois vamos ver o anfiteatro, que principalmente o anfiteatro é muito importante, que eu peço aos meus grupos, principalmente religiosos, então, cantar ali uma canção pode ser dedicada para Paulo, para cristianismo, porque imagina, o lugar onde um grupo cristão tenha que estar é anfiteatro de Éfeso, porque anfiteatro de Éfeso foi onde teve o máxima, então, como perseguição
e também como julgamento bastante triste em frente de um povoado, como que haja cometido como uma crime, Paulo imagina, na frente de todos os residentes de Éfeso, foi então julgado ali, no anfiteatro, que ali vamos cantar. Então, depois vamos ver a saída, na verdade, a entrada marítima da cidade, o porto, que o mar Egeu, que estava na frente da cidade, hoje em dia está a 7 quilômetros mais afastado da cidade de Éfeso, que isso nos mostra também, do outro lado, a grandeza e o poder da natureza. Natureza não tem pressa. De qualquer jeito, nós ganha, supera a nós, que imagina os rios, então já desembocando ali, e na frente da cidade, no porto, encheram no porto, ali formaram uma delta, essa delta secou posteriormente, ficou a terra, então, e a cidade de Éfeso, posteriormente, já, por causa de falta de conexão com o mar, principalmente, perdeu também a importância, se virou em uma pequena aldeia, e posteriormente foi abandonada, e então a cidade que reemplaçou, ou como foi a alternativa de Éfeso, foi Esmirna. Por isso vamos conhecer uma grande cidade ali também em Esmir. Que maravilha. Rosana, quer acrescentar alguma coisa sobre Éfeso? Não, aí depois, antes de retornar para nosso hotel, a gente vai dar uma passadinha na cidade, né, no porto, em Kusadasi, ver aonde param os navios, né, que vêm da Grécia, e também aí vamos ter um tempo para andar pelas ruazinhas, né, tem um pequeno mercado, tem também bastantes lojas de produtos de algodão, de linho, né, hoje eu estou vestindo uma camisa que eu comprei lá, uma coisa deliciosa, e as mulheres aí, estou à disposição para me procurarem para dar mais detalhes. Sei que os homens vão ficar segurando aí, mas é tudo assim, o preço muito acessível, né? E também vão poder ver a tranquilidade das pessoas. Tem gente que trabalha apenas com os turistas que chegam do navio, né, Geraldo? Exatamente. E aí ficam sentados, tomando seu chá, jogando dominó, né? Esperando alguém chegar de passeio de barco. A gente vai apreciar um pouquinho da cultura do local, que também é importante, né? E depois voltarmos para o hotel para aproveitar a estrutura lá. Beleza. Eu acho que todos os nossos internautas que nos acompanharam, não apenas na live de hoje, como também nas anteriores, puderam perceber o quanto nós podemos aprender com o Geraldo esses dias, quanto ensinamento, quanta cultura, quanto estudo para poder nos abrilhantar na viagem com seus conhecimentos, viu, Geraldo? Muito obrigado mesmo pelo seu carinho, pela sua disposição de estar conosco, a Rosana, por sempre estar aí atenta, né, aos detalhes, para que a nossa viagem ela possa ocorrer com muita segurança, com muito carinho, com muito estudo e aprendizado, que é o mais importante, não é? Eu que agradeço para vocês por ter me convidado para essas lives, que me deram chance para praticar a minha profissão, porque já há um ano que não trabalhamos, estamos em casas, e então já foi como um novo trabalho para nós. Tomara que possamos nos encontrar com vocês quanto mais rápido possível. Será o nosso primeiro encontro em 2022, mas nos anos seguintes, tomara que possamos nos encontrar várias vezes, porque o mundo é muito lindo, Deus criou um mundo maravilhoso, e graças a Deus que nós, então, como turcos aqui na Turquia, estamos morando como numa pequena parte dessa beleza do mundo criado por Deus. Em junho de 2022, nós estaremos na Turquia, na Grécia, visitando esses locais, com muito aprendizado. E como que as pessoas fazem para poder participar dessa caravana, Rosana, conosco? Então, é só mandar
um e-mail para o contato@givor.com.br, a equipe vai colocar ali no chat, ou nos procurar pelo WhatsApp, no meu WhatsApp, que é 21 995000551, estou à disposição. E aí a gente manda todas as informações, entra em contato, a documentação que precisa, no momento apenas o passaporte, a vacina de febre amarela, e a declaração de saúde perto do embarque e o teste negativo. Vamos ver mais para frente se tem alguma outra informação diferente, nós vamos comunicar, com certeza. E quando você fizer parte, né, do grupo maravilhoso do Wellerson, já temos criado no seu WhatsApp, então todo mundo que vai se inscrevendo vai entrando nele e alimentado pelo nosso querido Wellerson. E a gente também faz algumas colaborações, a gente se conecta bem, né? Graças a Deus. Então nós queríamos agradecer muito o carinho, a presença de todos vocês internautas que nos acompanharam nesses 3 encontros dos Caminhos de Paulo sobre a Turquia. Voltando a repetir que as nossas lives anteriores estão gravadas no nosso canal, na playlist Pelos Caminhos de Paulo, e hoje o Geraldo nos deu um spoiler, né, Rosana, da viagem que vai prosseguir na Grécia, Isso quando nós mesmo. vamos falar sobre a ilha de Patmos e sobre Corinto. No nosso próximo encontro, nós vamos falar agora sobre a Grécia, os caminhos de Paulo percorridos ali, e vai ser momentos também de muito aprendizado, tenho certeza. Hoje nós iniciamos o nosso encontro propositalmente sem fazer a nossa oração de início, mas vamos fazer a nossa oração final. Queria convidar o Geraldo para participar conosco, para que a gente possa abençoar também o Geraldo no seu trabalho, para que ele possa continuar prosseguindo na sua labuta, que eu sei que é tão difícil nesses momentos tão difíceis que nós estamos vivendo na Terra com a pandemia, mas tudo isso vai passar e daqui a pouco todos nós estaremos juntos, se Deus quiser. Então nós vamos fazer a nossa oração final para poder finalizar o nosso encontro dessa noite. Senhor Jesus, Mestre amado, nós só temos a te agradecer por tudo aquilo que temos recebido, pelos recursos tecnológicos que nos dispõem para podermos virtualmente estar contigo, estudando o teu Evangelho, e em especial o trabalho realizado pelo seu discípulo, pelo seu apóstolo, Paulo de Tarso. Nessa noite em especial, nós rogamos, Senhor, que abençoe a nossa caravana, abençoe a agência El Gibor, que tem se dedicado tanto a fazer este trabalho, não turístico, mas de interiorização, de estudo, seja pela Turquia, pela Grécia, seja por Israel, por onde passam. Abençoar, Senhor, o nosso guia Geraldo, iluminando a sua mente, o seu coração, a sua família, para que ele continue nesse trabalho de orientação, que informa, que esclarece, que instrui a tantos quantos o buscam. E abençoe, Senhor, a todos os nossos internautas que estão conosco nessa noite, os seus lares, aqueles que já estão inscritos conosco na caravana, e que o nosso grupo possa se fortalecer cada vez mais. Abençoe-nos, Senhor, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Amém. Amém. Muito obrigado, então, a todos vocês. Uma boa noite e até breve, se Deus quiser. Boa noite, até mais.